minutos. Fiat Palio, sua evolução natural. Tem horas em que tudo que você quer na vida é um airbag. Pensar em segurança é evoluir. Fiat Palio, o mais seguro da categoria. Conheça as novidades da linha Palio 98. Oferecimento Antártica, a melhor cerveja do Brasil, paixão nacional. Havaianas Top, exija as legítimas. All Day em 4 embalagens decoradas para colecionar. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. E Frost Free Electrolux, a melhor geladeira do país. Happy day. Todo dia a mesma coisa. Mamãe com fome. Papai coloca a mão na minha cabeça da gente. Todo dia tem Bob entrando. Bora, Bob, fora! Bob tá indo. Todo dia tem pãozinho com a All Day. Tem o pai roubando pão de mim. Todo dia a mesma coisa. Que bom. Ser feliz faz bem. All Day. Guaraná Antártica Diet. Esse é o sabor Diet. Atenção para o top de 8 itens que só a Frost Free Electrolux tem. Colon. Infravermelho, que preserva os alimentos. Congelamento rápido no freezer. Filtro que elimina odores. Freezer com lâmpada. Prateleiras transparentes de alta resistência. Regulagem de temperatura independente. Rodinhas para movimentação. Frost Free Electrolux, a melhor geladeira do país. Depois de vencer na Áustria, a Antártica acaba de ser eleita em Berlim a melhor cerveja estrangeira. Parabéns, Brasil! São os europeus descobrindo que a Antártica é uma das melhores cervejas do mundo e a melhor cerveja do Brasil. Não é fácil ser uma pessoa conhecida, sabia? A gente não pode dar uma pisada de bola, uma mancadinha de nada e o mundo cai em cima. Já pensou se eu me distraio, ao invés de comprar as novas Havaianas Top, compro uma imitação? Tô perdida. No dia seguinte tá nos jornais. Tereza Colo usa imitação barata das novas Havaianas Top. E eu tenho que tomar o maior cuidado, porque imprensa e imitação barata estão doidinhos para pegar a gente. Havaianas Top. Exige legítimas. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. E agora é hora de decisão. A partir de agora, ou mais precisamente, dentro de 3 minutos, começa a decisão do título mundial da Fórmula 1 em 1997. Os treinos que vão decidir a pole position, que vão definir as posições de largada, num circuito onde a posição de largada é muito importante. Você vê aí na tomada aérea o traçado do circuito, um circuito com pouquíssimos pontos de ultrapassagem, onde largar na frente é fundamental. A história do Grande Prêmio da Espanha ou o Grande Prêmio da Europa, quando disputado aqui em Jerez de la Frontera,
ensina que quem larga na frente tem um bom carro, tem uma boa performance, pode sustentar essa primeira posição. Você está vendo aí Nigel Mansell, que vem convidado, ele que foi campeão pela Williams com o Renault, sem bigode o Nigel Mansell. Ele que foi convidado pela Renault, porque hoje a Renault se despede oficialmente da Fórmula 1, então prestará uma homenagem a todos os pilotos que conquistaram títulos mundiais. Nós teremos Mansell, teremos Prost, teremos Damon Hill. Esses pilotos estarão recebendo a homenagem da Renault nesta festa da Renault, na sua despedida também, né? Da Fórmula 1. Schumacher também, é claro. Então eu dizia, muito importante a posição de largada. E Schumacher e Villeneuve começam a decidir o título mundial. Schumacher, que tem 78 pontos contra 77 de Villeneuve, porque não foram computados os pontos de Villeneuve, os 2 pontos no Grande Prêmio do Japão, no circuito de Suzuka. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, horário do Brasil, porque muda o horário aqui na Europa, agora nós temos 4 horas de diferença em relação ao horário brasileiro de verão. Nós estamos chegando a 1 hora da tarde aqui na Espanha, chegando às 9 horas da manhã pelo horário brasileiro de verão. Amanhã a corrida será às 2 da tarde aqui na Espanha, mas às 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Portanto, 11 horas amanhã, a largada do Grande Prêmio da Espanha. E aí nós teremos Schumacher e Villeneuve. Quem chegar na frente leva o título. Claro, nas 6 primeiras posições, aquelas que acabam valendo pontos no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Se nenhum dos dois chegar entre os 6 primeiros ou não completando a prova, Schumacher será campeão porque tem 1 ponto à frente. Qualquer outra circunstância, com os 2 pontuando, quem chegar à frente leva o título, porque em caso de empate, por exemplo, se Schumacher conquistar a 5ª posição e Villeneuve for 4º, eles vão empatar em número de pontos, mas aí Villeneuve leva a vantagem em caso de empate, por ter um maior número de vitórias. A partir de agora o treino está valendo. E a briga deve ser muito intensa pelas primeiras posições, porque a temperatura baixou muito de ontem para hoje. Ontem a temperatura se aproximou aí da casa dos 30 graus. Hoje nós temos neste instante, aí está Hans Harald Frentzen, temos neste instante a temperatura com 22,6, temperatura ambiente, mas a temperatura da pista apenas 20 graus. Pelo menos 8 graus abaixo da temperatura de ontem. Por isso os melhores tempos ontem ficaram na casa de 1 minuto, 22 segundos e 7 décimos. Foi o Olivier Panis. Hoje, Dave Coulthard, da McLaren, conseguiu 1:20.7. 2 segundos mais rápido, portanto, que o melhor tempo de ontem. As McLaren dominaram o treino. Aí está Nigel Mansell conversando com o Nick Lauda. Nick Lauda, a lenda viva realmente da Fórmula 1. O Mansell ligado ainda a Williams, digamos, podia ser mais ligado a Williams, apesar de ter corrido na Ferrari, mas foi campeão pela Williams. Lauda mais ligado à Ferrari, consultor que é da Ferrari. Está valendo tudo, qualquer tipo de pressão. A Ferrari até trouxe aqui para o circuito de Jerez George Scheckter, o último piloto a ser campeão do mundo com o carro Ferrari em 1979. E até por uma coincidência maior, ele conquistou o título de 1979 pilotando uma Ferrari, deixando como vice-campeão outro piloto da Ferrari, Gilles Villeneuve, o pai de Jacques Villeneuve, que hoje, a partir de agora, está disputando este título com Schumacher. Então hoje Coulthard foi o mais rápido, 1:20.738, Mika Häkkinen o segundo com 1:20.856, o Reginaldo vai falar já disso, porque a McLaren tem expectativas de vitória. Frentzen foi o terceiro com a Williams, Panis o 4º, o 5º foi Gerhard Berger, que se despede da Fórmula 1 nesse final de semana. O 6º foi Villeneuve. Schumacher aparece apenas na 14ª posição. Villeneuve marcou 1:21.593. Schumacher marcou 1:22.120. É uma diferença considerável. E aí pode pensar, então o Irvine, será que ele preparou o carro para a corrida? O Irvine é que treinou com o carro leve, em condições de treino de classificação? Não, o Irvine foi apenas o 19º e os dois fizeram 29 das 30 voltas a que tinham direito nos 2 treinos pela manhã. Meio estranho o posicionamento da Ferrari no final do treino hoje pela manhã. Rubens Barrichello foi o 13º, ele ontem tinha sido o 4º, hoje bateu, quebrou a suspensão numa freada, ele rodou, bateu, vai ter que treinar com o carro reserva.
Pedro Paulo Diniz foi o 18º. Ele tem problema com a garganta, com sinusite, diz que mal dormiu à noite. Tarso Marques ficou na 20ª posição. Galvão. O treino está valendo. A partir de agora, cada volta é importante. Vamos à primeira participação de Marcos Uchoa, lá nos boxes aqui em Jerez e La Fronteira, e depois a primeira análise de Reginaldo Leme, o que ele espera para este final de semana tão importante, com tanta expectativa e que deve trazer realmente muitas emoções neste grande prêmio da Espanha. Uchoa. Galvão, primeiro vamos falar com o Rubinho aqui sobre o acidente da manhã, que ele saiu da pista, quebrou a suspensão, o carro foi embora, e ele bateu realmente numa barreira de pneus e sentiu um pouquinho o pescoço. Como é que tá, Rubinho? Tá bem, é uma daquelas coisas que pode acontecer. Quebrou a suspensão dianteira esquerda, na hora que eu freiei, eu saí rodando e daí acabei batendo. Tá um pouquinho dolorido o meu pescoço, mas nada que preocupe a minha mãe, ou minha irmã, minha esposa, nada. E carro reserva, infelizmente, o carro demorou muito para eles trazerem o carro titular de volta. O carro reserva ainda acertando o carro reserva, vai ficar um pouquinho corrido tudo isso. A sorte é que tem o motor P9 dentro dele, tá preparado para sair. Eu nunca andei no carro, mas não vejo problema. Acho que Fórmula 1 é isso, é improviso demais. Então eu tô indo pro palco para poder cantar com muito improviso, mas eu espero estar entre os 10 primeiros, eu realmente espero. Rubinho, rapidinho palpite agora para esse treino. Villeneuve ou Schumacher na frente? É muito difícil, mas o Schumacher não andou bem nenhum dos treinos. Talvez ele tenha trabalhado muito para a corrida. Ele é sempre muito forte em uma volta, mas ele não andou bem nenhum dos treinos. A McLaren está muito bem. Valeu, Rubinho. Aí, portanto, a participação de Rubens Barrichello com o repórter Marcos Uchoa, o Panis. Na pista, nós temos Panis, Fontana, Herbert Magnussen, Tarso Marques e George Verstappen. São esses os primeiros a buscar tempo. A melhor volta é de Olivier Panis com 1 minuto 22 segundos, 191 milésimos. Panis que fez o melhor tempo ontem. Hoje ele ficou com a 4ª posição, tem um ótimo desenvolvimento nos 2 treinos com o carro de Prost. Aí está o companheiro de Rubens Barrichello, Ian Magnussen. Ele vai para a sua primeira volta rápida. E nós vamos à primeira participação de Reginaldo Leme. Aquilo que ele espera, porque a pergunta que fica para esse treino no momento no ar, Reginaldo, é o que será que Schumacher e a Ferrari estão armando, estão aprontando? Como disse o Rubinho, em momento algum ele figurou entre os 10 primeiros, nos 4 treinos realizados. E Villeneuve sempre esteve ali mais à frente. Bom dia, amigo da Globo. Realmente, como disse o Rubinho, o Schumacher nunca esteve entre os primeiros, mas também disse o Rubinho que o Schumacher é sempre muito rápido numa volta. Quer dizer, a hora que ele achar que chegou a hora de fazer realmente a tentativa de obter a melhor posição de largada, ele também tem esse trunfo, tem essa coisa guardada aí na manga. E a Ferrari, sem dúvida nenhuma, nos 3 treinos realizados até agora, está se preparando para a corrida. Também a Williams também não está longe disso. Ela soltou seus pilotos no primeiro treino, tanto que o Villeneuve foi terceiro, o Frentzen foi sexto, mas depois em todos os outros treinos, embora entre os 6 primeiros, também estão ali guardando uma certa expectativa, ali reservando alguma coisa para este treino agora, porque, é claro, você sabe, a posição de largada é muito importante, em Jerez de La Fronteira, uma pista estreita, de curvas ou de baixa ou de média, não tem curva de alta, e algumas retas. Quer dizer, ultrapassar não é assim uma coisa tão fácil, vai depender do rendimento do carro em todo o circuito para se poder tentar uma ultrapassagem. Vai ser um fim de semana dos mais importantes dos últimos anos da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Nessa briga envolvendo 2 equipes de grande tradição, a Williams, que foi 9 vezes campeã do mundo, contando com esse título que ela já ganhou agora no Japão, e olha a Alesi rodando aí. Todo mundo tem que dar o que... É isso que eu vou chegar já. Todo mundo vai ter que dar o que pode nesse treino, e em se tratando de Villeneuve e de Schumacher, não pode haver erro. Porque se vocês já imaginaram, eles que precisam de uma boa posição de largada, um erro que comprometa o carro. O Alesi teve sorte que voltou da brita, mas pode o carro ficar lá na brita, quer dizer, qualquer coisa desse tipo. Há toda uma estratégia de corrida, mas que começa a ser colocada em prática nesse treino agora, sem dúvida nenhuma. Eu dizia, a Williams, 9 vezes campeã do mundo, e a Ferrari, a maior vencedora em número de grandes prêmios da história da Fórmula 1. Por outro lado, entre os pilotos, envolve um Schumacher, um piloto que pode ser o novo tricampeão da história da Fórmula 1, e um Villeneuve que promete há muito tempo e que vem com tudo para essa corrida, porque o título que ele não ganhou ano passado, que era uma situação justa até, ele era o segundo piloto de uma equipe que tinha Damon Hill preparado para ser o vice e era o seu primeiro ano na Fórmula 1, agora não. Agora Villeneuve tem certeza que chegou a vez dele, quer dizer,
De qualquer forma, ele tem que fazer o possível para ganhar essa corrida. A temperatura, como disse o Galvão, caiu. Isso favorece os Bridgestone. Então corre o risco de nenhum dos dois, nem Villeneuve nem Schumacher, ficar com a pole. Pode haver um dos pilotos com pneus Bridgestone, nesse caso o Panis seria o grande favorito, tem o Rio, tem o Barrichello, e tem as duas McLaren, porque como me disse o Joe Rodrigues, dessa vez a McLaren está, o Joe Ramírez, perdão, dessa vez a McLaren está com a expectativa de vitória. Passou o ano todo, principalmente essas últimas corridas, se preparando para lutar pela vitória, e nessa corrida tem expectativa da vitória. Se espera de tudo neste final de semana na Fórmula 1. Só não se esperava uma pane geral em tudo. Não há computador, não há monitor, não há imagem, não há absolutamente nada a essa altura. Você está vendo o Villeneuve que estava no box. E a essa altura, era a imagem do Alesi no box, a essa altura há uma pane geral e absoluta. Não há nenhum controle de tempo, não há nenhuma imagem de pista, absolutamente nada. E o treino come solto aqui no circuito de Jerez de la Frontera. Um dia que promete ser longo. O Frentzen vai para a pista. Um dia que promete ser longo, porque o treino termina às 2 horas da tarde aqui, mas se espera até uma série de protestos podem surgir, porque as equipes, não que estejam colocando os carros fora do regulamento, mas há um certo consenso quando se restabelece a pane no circuito. Panis tem o melhor tempo e o Frentzen acaba de fazer o melhor tempo com 1:22.022. Você vai conferir, portanto, a classificação. Panis 1:22.022. O Frentzen, Panis é o segundo, Mika Hakkinen é o terceiro, o Herbert é o quarto, Fontana é o quinto, a sexta posição. Restando aí menos de 50 minutos. Portanto, Frentzen, Panis, Irvine, Mika Hakkinen, Herbert, Fontana, Verstappen, Tarso Marques, Magnussen, Damon Hill, Alesi e Pedro Paulo Diniz. Mas Pedro Paulo Diniz não conseguiu ainda uma volta rápida, parte agora para a tentativa de uma volta rápida. Por enquanto ele tem a 13ª posição dos 13 carros que entraram na pista. Eu dizia, não se afirme que ninguém está fora do regulamento, mas as equipes estão buscando as chamadas brechas na lei para solucionar alguns problemas. O principal problema é o problema, tecnicamente poderia dizer, do spin, da roda girando em falso. O que a gente traduzindo para o popular, Reginaldo, seria o carro patinar, principalmente no circuito dessa característica. Galvão, se fala do controle de tração da Ferrari, diga o show. Villeneuve na pista, o primeiro dos dois a ir para a pista, Schumacher ainda lá. Lembrando que Villeneuve tem 9 pole positions esse ano contra apenas 3 de Schumacher. Aí vem Villeneuve. Então a Ferrari busca dar um drible nas linhas do regulamento, buscando um equilíbrio de torque e giro para se aproximar daquilo que eles chamam de control traction, um controle de tração. A McLaren saiu para um outro lado, passou a ter um outro pedal de freio, um outro freio menor, funcionando na roda traseira apenas de um lado. Então se apoia o carro de um lado, essa roda não patina tanto, a outra que fica mais leve patinaria, o piloto dá uma controladinha nessa roda. Isso foi inclusive aprovado pelo Charles Whiting, e hoje ele reconhece que aprovou errado. E aí o que faz a McLaren? Ela tenta então buscar o efeito de um autoblocante, de um blocante. Não sei se não vamos ter protesto no final do treino, porque está valendo tudo nesse final de semana. Schumacher na pista, hein? Galvão falava de protestos de equipe, e há protestos de pilotos, né? Há aquela coisa toda que você sabe, em consequência do que aconteceu no Japão, a nova pane aqui no sistema, em consequência do que aconteceu no Japão, aquela tática usada pela Ferrari em que o Irvine acabou segurando o Villeneuve ali e deixou o Schumacher passar, essa coisa irritou bastante o Villeneuve, tem uma certa dose de razão, aí está o Villeneuve, agora voltou o sistema aqui, está nesse cai e volta, enfim, o Villeneuve tem uma certa razão, porque, como ele diz, a falta de coragem de um homem como o Irvine, que sacrifica a sua chance de uma primeira vitória na Fórmula 1 para ajudar o Schumacher. Mas há uma lógica também na atitude da Ferrari. Agora,
entre o Villeneuve e o Irvine passou a haver uma total falta de amizade, um relacionamento muito ruim. E o Villeneuve, Galvão, hoje pela manhã no treino, teve um momento em que ele se sentiu bloqueado pelo Irvine. Quando os dois se encontraram no box, ele saiu do carro dele e foi lá falar com o Irvine dentro do carro, lá dentro do box da Ferrari. Vamos aí na volta rápida do Villeneuve. O tempo de Frentzen, 1:22.022. Villeneuve já passou abaixo na primeira parcial. Você vê aí que ele passa 296.7. A próxima parcial de Frentzen de 1 minuto, 954 milésimos. Você vai de carona com o Villeneuve. Ele em busca de mais uma pole position. Aí você vê que anda no limite, o Villeneuve balança o carro, usa toda a zebra, chega a colocar uma roda na terra. Já vem meio segundo abaixo do tempo de Frentzen. Já vem mostrando o serviço o Villeneuve. Vem para completar a volta. Já abaixo do tempo de 1:22.022 de Hans-Harald Frentzen. Já deixando a encrenca para Michael Schumacher, que também está na pista. Aí Villeneuve fechando a sua volta. 1:21.072. 1:21.072. Aí você está vendo o Frentzen que tinha a melhor volta. O Frentzen sorriu, hein? Quer dizer, é uma coisa ali mais ou menos combinada também. Um vai puxar o outro, inclusive no treino. 1:21.072 ainda não é a melhor volta neste final de semana. A melhor volta permanece no treino hoje pela manhã de Coulthard com 1:20.738. Por falar em McLaren, olha a McLaren aí com o David Coulthard. Ele acaba de fazer 1:21.476, 404 milésimos mais lento do que a volta de Villeneuve. Aí estão exatamente os dois, o Villeneuve já recolhendo e o Coulthard tentando uma segunda volta rápida. A volta de Villeneuve mais rápida foi na segunda tentativa. Ele entrou na pista, fez 2 voltas rápidas, a volta mais rápida veio na segunda tentativa. Isso quer dizer que ele faz mais uma para voltar ao boxe e vai ter 3 oportunidades de brigar pela pole position, usando 3 jogos de pneus, dando 4 voltas com cada jogo de pneus. Isso porque o regulamento determina que são apenas 12 voltas no limite nesta 1 hora de treino. Amanhã, no Domingão do Faustão, os sucessos de Lulu Santos, Grupo Molejo e a participação de El Chan. Isso em relação aos pilotos que correm com os pneus Goodyear, porque olha o Diniz em 6ª colocação, ele correndo exatamente com o Bridgestone faz. E entre os pilotos que correm com o Bridgestone, a boa volta é a segunda, na terceira já não dá. Então eles vão fazer 4 tentativas. O Schumacher fez 1:21.798, ele está 7 décimos, 726 milésimos atrás do tempo de Villeneuve. Pedro Paulo Diniz tem a 6ª posição, Tarso Marques é o 16º, Rubens Barrichello ainda não veio para marcar o seu tempo. Schumacher já completou 3 voltas, teoricamente esta é a volta de retorno para o boxe. Estão gastando o seu primeiro jogo de pneus do Schumacher, já conquistando uma 3ª posição muito acima do que ele conseguiu em todos os treinos livres para esse grande prêmio da Espanha. Mas o importante é que ele pelo menos esteja na primeira fila, junto com o Villeneuve, para que ele possa partir em igualdade de condições aí, para brigar, para pressionar, para tentar uma melhor troca de pneus e reabastecimento. Tudo isso vale. As paradas para a troca de pneus e reabastecimento serão fundamentais na corrida de amanhã. São importantíssimas em toda a prova, mas amanhã são fundamentais para a decisão do título. Aí está Ralf Schumacher. Muita gente diz que não serão 2 contra 2, que serão 3 contra 3. Porque a Ferrari vai ter o Schumacher, vai ter o Irvine ajudá-lo. E ninguém duvida que o Ralf Schumacher, se puder, dar uma mãozinha. Do outro lado tem o Villeneuve, com o Frentzen a ajudá-lo no jogo de equipe. Mas que ninguém duvide que se o Damon Hill puder, também vai dar uma mãozinha, como ficou uma volta à frente do Schumacher no Grande Prêmio do Japão. O Damon Hill, inclusive, falou que entre Villeneuve e Schumacher, ele prefere ligeiramente o Villeneuve. Ele disse ligeiramente, também tentando ser politicamente correto, mas na verdade ele prefere totalmente. Ele disse que o Villeneuve já foi seu companheiro de equipe e o Schumacher, ele já ganhou 2 vezes, daqui a pouco ganha outra. Agora você vê a Ferrari que já partiu agora.
olha, qualquer erro aí, as curvas são apertadas, mas você perdeu a tangência, não dá mais para fazer a curva e vai lá fora mesmo. Mas, de qualquer forma, sair devagar, tanto que dá para voltar, mesmo passando sobre a brita. Agora, a Ferrari já solta o jogo aí, já está jogando o jogo da pole. Até agora ela só preparou o carro para a corrida, mas já está jogando o jogo da pole. Agora, veja só, se ele jogou tudo que podia, ele está 7 décimos atrás do Villeneuve. Se a McLaren tem um carro em condições de lutar pelas primeiras colocações, as equipes com Bridgestone também, isso favoreceria a Villeneuve. Quer dizer, quem fizer a pole, e se ele conseguir que o Schumacher não reduza muito essa diferença, que agora é de 7 décimos, o Villeneuve pode conseguir, Galvão, que muitos carros se coloquem ali entre ele e o Schumacher. Essa será a grande jogada do Villeneuve para essa corrida. É tudo que o Schumacher não pode permitir. Vamos ver Irvine. Por enquanto ele é apenas o 7º tempo. Irvine já vem na sua 2ª tentativa, já vem na sua 6ª volta. Ele está exatamente atrás de Pedro Paulo Diniz, tem um ótimo posicionamento na 6ª colocação. Pedro Paulo Diniz virou 1:22.234. O Irvine, Galvão, ele tem uma seguinte raciocínio em relação a todas as acusações que o Villeneuve, inclusive, disse que ele era um marionete do Schumacher, até por realmente ter abdicado da primeira vitória da carreira dele no Japão para o companheiro. Ele fala que se o Schumacher for campeão, a Ferrari possivelmente no ano que vem vai soltar a coleira dele, expressão até dele, vai tirar a coleira dele e ele vai poder realmente fazer a carreira dele, porque hoje realmente ele fala que ele atende simplesmente aos interesses do Schumacher, mas se o Schumacher vencer e se aquele alívio para a Ferrari, que há 18 anos não comemora esse título, aí ele poderia levar a carreira dele individualmente. Ele não deixa de ter razão em relação a esse raciocínio. O Villeneuve só não toca no assunto, é que ele, Villeneuve, o Alesi virou na entrada da reta. O Alesi já bateu forte, hoje pela manhã, já saiu na brita e agora virou de novo. Aproveitando tudo que tem direito no final de semana, o Jean Alesi. O Villeneuve só não toca no assunto e não explica bem claro por que ele, Villeneuve, determinou um ritmo tão lento no Grande Prêmio do Japão. Quando o Irvine passou e foi embora, todos imaginavam que ele teria combustível para 10 voltas, 11 voltas. O Villeneuve é que ficava num ritmo mais lento. Por quê? Para tentar segurar o Schumacher atrás dele e permitir que Mika Hakkinen, que Dave Coulthard, que Fisichella viessem para cima do Schumacher. Porque ele, Villeneuve, sabia que seus pontos não iam valer. Então ele determinou um ritmo lento e deixou o Irvine embora. O Irvine só abriu aquilo tudo porque o Villeneuve ficou mais lento ali. Para que todos viessem para cima do Schumacher, complicando a vida do Schumacher, tentando tirar pontos do Schumacher, porque ele, Villeneuve, sabia que seus pontos não valeriam. Então também é muito fácil acusar os outros e não olhar para a sua própria atitude. Foi sem dúvida uma corrida inesquecível aquela do Japão, porque é um jogo de xadrez o tempo todo por parte da Ferrari e por parte da Williams. Villeneuve fez uma corrida muito inteligente. Tudo que ele tinha era que deixar o Schumacher para trás, o mais para trás possível, torcendo para que outros carros passassem, mas como ele mesmo disse, ninguém passava a gente. Mas ele foi segurando, ele chegou a andar 4 segundos abaixo do nível do Irvine. Ele não deu certo porque ninguém passou. Aí o que aconteceu? O Irvine esperou o Schumacher, deixou passar e segurou ele, Villeneuve. Nós temos mais 38 minutos de treino pela frente. Por enquanto a pole position é de Villeneuve. 1:21.072. Coulthard é o segundo com 1:21.476, 404 milésimos mais lento. Irvine é o terceiro. 1:21.739, 667 milésimos mais lento. Aí está Irvine em terceiro. Schumacher é o quarto. O Irvine vai entrar na briga de novo, atormentar a vida do Villeneuve amanhã. Schumacher tem 1:21.798, o quinto tempo é de Frentzen, o sexto é de Magnussen, o sétimo é de Panis, o oitavo é de Pedro Paulo Diniz. O nono é Damon Hill. Pedro Paulo Diniz virou 1:22.234. Damon Hill virou 1:22.343. Você está vendo aí o Frentzen? Ele está na volta de saída dos boxes, vai aquecer os pneus devidamente e daqui a pouco vai abrir a sua primeira volta rápida da segunda série. Galvão, só uma observação. Se esse fosse o grid de largada, né? Villeneuve e Coulthard na primeira fila, Irvine e Schumacher na segunda, Frentzen e Magnussen na terceira. Olha que coisa importante, né? O Irvine e o Schumacher ali para atacar o Villeneuve, o Frentzen atrás deles e o Villeneuve e o Coulthard na primeira fila. O Coulthard é o piloto que larga melhor de todos eles. Quer dizer, olha que coisa importante que seria essa posição de largada do jeito que está agora. Veja aí uma imagem nova para você sentir. Uma volta rápida do piloto, você tem a imagem geral e ali a câmera colocada com o trabalho
no volante ali do piloto. Com todo o trabalho de mão no conserto, no acerto do carro. E o Frentzen parte agora para a volta mais rápida. No momento em que ele partia ali para a volta mais rápida, Rubinho Barrichello estava saindo dos boxes pela primeira vez. A primeira parcial de Villeneuve, 22 segundos, 512 milésimos. Aí o Frentzen. Ele passa 75 milésimos acima, tá na balada, tá na briga. Ele vem tentar se posicionar da forma que vem. Ele pode, na pior das hipóteses, conseguir o segundo tempo. E, por enquanto, fazer com que a Williams forme uma primeira fila com o Villeneuve e com o Frentzen. Passagem a 293, a melhor passagem tinha sido a 296. A segunda parcial de Villeneuve de 1 minuto 422 milésimos. Lá vem o Frentzen, buscando a primeira fila junto com o seu companheiro Jacques Villeneuve. Nós temos mais 36 minutos de treino pela frente, ainda muitas emoções. Schumacher vem para a briga. Mika Häkkinen também vem para essa briga. Ele que tem apenas a 10ª posição por enquanto. Passa 297 milésimos, praticamente 3 décimos. Ainda dá para ele chegar ali no limite do tempo do Coulthard, que é 1:21.476. Não fique tanto de olho no tempo do Villeneuve, não. 1:21.476 é o do Coulthard. 1:21.653. Ele toma a 3ª posição de Irvine. Villeneuve é o primeiro, Coulthard é o segundo, Frentzen é o terceiro. Williams na pole position. Williams abrindo a segunda fila. Ferrari na segunda fila, mas a Ferrari errada. A de Irvine. Ferrari abrindo a 3ª fila com Schumacher, com o Magnussen ao lado dele. Por isso que o Rubens Barrichello dizia ter esperanças realmente de ficar entre os 10. Vejam que o Magnussen faz o 6º tempo. O problema é que o Rubinho está na pista e foi para a pista com o carro reserva, com o carro que ele não tinha andado. Mas vejam só, Magnussen, Panis, Diniz e Hill. 6º, 7º, 8º e 9º colocados. São 4 pilotos com os pneus Bridgestone, que tem um bom desenvolvimento. Os carros de pneu Goodyear estão à frente. Villeneuve, Coulthard, Frentzen, Irvine e Schumacher nas 5 primeiras posições. Está lá o Frank Williams na expectativa. Ele já tem mais um título mundial de construtores, na expectativa de fazer com o seu carro mais um campeão do mundo. Amanhã, 4:30 da tarde, no Domingão do Faustão. Leandro e Leonardo realizando o sonho de uma fã. Leandro e Leonardo. Amanhã, no Domingão do Faustão. Schumacher foi para a pista agora, Galvão. Segunda tentativa. Schumacher já na pista. Aí você está vendo o Ralf Schumacher, o irmão de Schumacher. E já vendo o mundo ao contrário aí, né? Ele tem a 11ª posição. Mais uma boa pro Villeneuve aí no treino, hein? É bom que o Ralf não se coloque bem na largada, não. E daí ele não sai. Com esse carro ele não sai. Não, porque aí entrou de ré na brita e não há a menor possibilidade. Vamos ver, inclusive, se o treino não vai ser paralisado pela posição ali do Ralf Schumacher. Olha, que isso já não é jogada também, hein? A situação do Irvine e do Schumacher está meio complicada. O Ralf entra na brita ali de um jeito até meio esquisito, para o treino, dá um tempo para os pilotos da Ferrari. Olha se isso também já não é jogada, hein? Aí de novo para você a rodada do Ralf Schumacher. Rubens Barrichello fecha a volta e faz o 10º tempo. Vai voltar de carona ali. O Rubinho vira 1:22.466. Pedro Paulo Diniz é o 8º colocado. Rubens Barrichello é o 10º. Tarso Marques na 19ª posição. Por enquanto apenas o Berger está acima daquele limite dos 107%. O tempo limite, você está vendo o Schumacher, é 1:26.747. O Berger não conseguiu fazer nenhuma volta boa. Mas a hora que voltar para a pista, seguramente vai conquistar o tempo para formar no grid largada daquilo que é a última corrida de sua carreira, pelo menos se ele não aprontar um retorno depois. Aí Schumacher. Bom, se aquela do Ralf era uma jogada... E o Schumacher vem para a briga. Se era uma jogada, deu errado, né? Porque o Schumacher está na pista, está na volta rápida. Quer dizer, não pode ser. Não, e o Schumacher vem para a briga, já passa abaixo. 288.7 a velocidade de Villeneuve, muito maior, 296. Como sempre vem trazendo no braço o Schumi. Ele já passou abaixo da marca de Villeneuve na primeira parcial. Vamos ver na segunda. Já vem brigar pelas primeiras posições Michael Schumacher, que por enquanto é o 6º colocado.
E aí, você está torcendo para quem? Para Villeneuve ou para Schumacher? Olha como o Schumacher usa toda a pista e mais um pouco. Vem no limite e já passa 3 décimos abaixo de Villeneuve. Esse é o Schumacher, trazendo no braço. Já vem se aproximando, é contornar para a direita. Agora puxar à esquerda, uma freada forte, 3 mudanças de marcha. A entrada da reta. Corrige o carro, de carona com Schumacher. Aí vem ele para conquistar a pole provisória. Fecha o tempo Schumacher. Acaba em segundo com exatamente o mesmo tempo de Villeneuve. Impressionante, 1 minuto, 21 segundos e 72 milésimos o tempo de Villeneuve. 1 minuto, 21 segundos e 72 milésimos o tempo de Schumacher. Villeneuve tem a pole position, minuto Shoa, porque fez primeiro esta marca e esta é a lei. Este é o regulamento. Galvão. Diferença 0.000. Quer coisa melhor para decidir o título amanhã? Eu estou bem aqui em frente ao box da Williams. O Villeneuve está indo para a pista agora. E tanto o Villeneuve quanto o Frank Williams e o Patrick Head assistiam aqui nervosos essa volta do Schumacher. Assim que acabou, eles deram um sorriso de alívio, que foi uma coisa muito engraçada. É impressionante que o Schumacher veio bem mais baixo em todas as parciais, fazendo uma volta realmente, como disse o Galvão, de aproveitando tudo que tinha de pista e de zebra. Quer dizer, esse empate aí, que é uma coisa já histórica, isso é inédito na Fórmula 1, o empate na luta pela pole position, no momento da volta, com todo mundo assistindo, e vocês viram a cara de satisfação do pessoal da Williams e a cara de absoluto, assim, a Ferrari como ficou desconsolada com o que aconteceu, que eles esperavam que fosse realmente a pole do Schumacher. Ele passou 3 décimos abaixo na segunda parcial, perdeu 3 décimos A decepção na última parte. Ali. Mas tem o seguinte, nós estamos apenas chegando a meia hora de treino. Schumacher deu 6 voltas e o Villeneuve 4. Schumacher já fez 2 tentativas e o Villeneuve vem aí para a sua segunda tentativa. Só que o Schumacher usou 3 voltas em cada uma das tentativas, partindo então para 4 jogos. O Villeneuve usou 4 voltas na sua primeira tentativa e dá a dica de partir para 3 jogos de pneus. Ou seja, Schumacher teoricamente vai ter uma chance a mais para tentar uma volta rápida. O treino promete demais. Imagine a corrida amanhã. Agora calcule. Eu não sei nem se já não seria uma questão, mas o Panis já vem aí nessa briga também, ó. Não seria o caso de ficar assim, largarem os dois com o mesmo tempo na primeira fila, quem chegar na frente é campeão? Não poderia ser melhor. Não poderia ter um roteiro mais perfeito e tão bem ensaiado. Vamos ver o Panis, porque o Panis quer acabar com essa festa. Também uma câmera colocada diferente, mostrando aí o bico do carro de Panis. Enquanto isso, você está vendo o Villeneuve. O Villeneuve vai abrir a volta já já. O Damon Hill passa por ali. E também quem passa é Kuka. Mika Hakkinen também está na pista. Aí o Panis vem para a briga do tempo. Aponta na reta, despeja a potência, equilibra o carro. 19, 20, 21. Lá vem o Panis, como ele perdeu na última parte. Veja a importância da performance da Williams nesta parte final do circuito. Quando eles saem da variante e fazem as 2 curvas mais rápidas lá, antes de chegarem aqui na freada forte, para o contorno da reta. Agora, não é a Ferrari que deu o control traction? Não é a Ferrari que conseguiu o equilíbrio entre o torque e o giro para evitar ao máximo que a roda patine? E onde ela patina mais não é nessa retomada de velocidade aqui na reta? Olha a diferença sendo mostrada aí, essa retomada de velocidade da Ferrari aqui na reta. Amanhã no Domingão do Faustão, os sucessos de Lulu Santos, Grupo Molejo e também a participação de El Chan. Amanhã meu amigo Fausto Silva agitando o Domingão do Faustão. Muito treino ainda pela frente, 27 minutos de treino ainda pela frente. Villeneuve é o pole position, Schumacher é o segundo. O tempo, quer saber? 1:21.072 de Villeneuve, 1:21.072 de Schumacher.
rigorosamente iguais. Estou dizendo que o Mika Häkkinen vinha. Mika Häkkinen, 1:21.438. A McLaren em terceiro, McLaren em quarto, com David Coulthard. O quinto é Frentzen, com a outra Williams, e o sexto é Berger. Berger que faz sua corrida de despedida. Irvine é o sétimo, Panis o oitavo, Magnussen é o nono, Pedro Paulo Diniz é o 10º. Damon Hill, 11º, Rubens Barrichello vem na 12ª posição. Aí você está vendo o Mika Häkkinen, que acabou de virar em 1 minuto 21 segundos, 438 milésimos. Ele virou 366 milésimos abaixo dos tempos de Villeneuve e de Schumacher, que são exata e rigorosamente iguais. Daqui a pouco, a alegria e o alto astral de Xuxa Park. Aí vem o Mika Häkkinen. Ele vai na volta de retorno para os boxes. Ele faz aí a variante, evitando aquela curvona de alta. E aí vem para os boxes o Mika Häkkinen depois de conquistar o terceiro tempo. Rubens Barrichello usou apenas um jogo de pneus e deu 3 voltas. Pedro Paulo Diniz usou 2 jogos de pneus, já deu 6 voltas. Tarso Marques, que tem a 21ª posição, usou 2 jogos de pneus e fez 6 voltas. O Alesi é o último colocado, porque o Alesi até agora só rodou ou saiu da pista. Isso sem contar a batida que ele deu no treino hoje pela manhã. E sempre lembrando a você, você está vendo aí Damon Hill, e sempre lembrando a você, o horário vai mudar na Europa hoje, vai mudar aqui na Espanha, portanto a corrida amanhã começa às 11 horas da manhã, pelo horário brasileiro de verão, o horário de Brasília. Mas a partir das 9 horas da manhã nós já estaremos falando aqui no circuito de Jerez de La Frontera, no Esporte Espetacular. Cobertura total, você vai saber o que os pilotos acham, os outros, claro, sem ser Villeneuve e Schumacher, o que eles acham, quem vai vencer. Você vai poder participar telefonando, você que já pôde participar, dizendo para quem torcia. Amanhã a gente vai querer saber, na sua opinião, quem é que ganha. Quem vai ser o campeão? Você vai ter melhores momentos da temporada de Fórmula 1. Você vai ter o sinal verde, o Reginaldo Leme mostrando como é, onde é a corrida. A partir das 9 da manhã, Marcos Uchoa vai mostrar as equipes, tudo que envolve essa decisão de campeonato. Então, a partir das 9 da manhã, nós já estaremos falando do circuito de Jerez de La Frontera, dentro do Esporte Espetacular, e a largada às 11 horas da manhã. Absolutamente imperdível a decisão do Mundial de Fórmula 1 de 1997. Temos mais 24 minutos de treino pela frente. O treino começou com a pista com temperatura de 20 graus, agora a temperatura 22 graus. Temperatura ambiente que era de 22 subiu para 24. Pintou um sol, o vento e ventala forte espantou as nuvens. Olha aí uma volta muito importante aí para a gente observar, que é essa do Frentzen. Olha, está na marca do Villeneuve, quer dizer, ele tem que tentar, ele vai tentar tirar o Schumacher dessa segunda colocação aí. Já pensou se é igual de novo? 3 iguais? Aí não há roteiro que consiga isso. Enquanto isso, o Irvine, que deve ser o escudeiro do Schumacher, está apenas na 7ª colocação. O Irvine vai ter que caprichar, e não é muito do Irvine fazer volta muito rápida para a classificação. O Shoa, deixa só a gente completar aqui a volta do Frentzen, que é importante, porque Villeneuve é o primeiro, o Schumacher é o segundo. Mas não dá para ele tirar o Schumacher da segunda posição. Se ele tirar o Schumacher da segunda posição, já tira também o Villeneuve da primeira. Ele deu uma escapada ali, já perdeu meio segundo, você viu que ele deu uma escapada, já não tem muito o que fazer. Ele vai ter que brigar aqui com o Häkkinen. Pode tentar brigar pela 3ª posição. Aí ele vai pegando o Irvine ali na frente na pista. Depois ele se irrita quando dizem que o Villeneuve não teve um companheiro à altura ali, nem para ajudar lá nessa briga pelo título, né? Não era hora dele cometer um erro daquele. O Frentzen virou 1:22.023 e ele já tinha 1:21.653. Ele foi aí 4 décimos mais lento do que sua melhor marca. Agora é o Irvine, essa é importante. O Irvine tem a 7ª posição. Não é muito do Irvine essa coisa de fazer a chamada flying lap, a volta voadora. Não é muito dele. Mas vamos ver o que ele vai conseguir aí. A Ferrari precisa e o Schumacher precisa. Assim como o Villeneuve precisa da presença ali
do Frentzen. Villeneuve é o primeiro, Schumacher é o segundo, o Frentzen é o quinto e o Irvine é o sétimo. Do jeito que está aí o Irvine, nessa volta ele já ficaria na terceira colocação, muito importante. Já fica ele na segunda fila atrás do Schumacher, enquanto o Frentzen está lá para baixo. Depende do que ele vai perder aí para frente. Foi apenas a primeira parcial. A tendência é que ele venha perdendo na sequência da volta em relação ao tempo, que é o mesmo para Villeneuve e para Schumacher. Repare que ele já passa aí 2 décimos. Diga, Shoa. Temos uma bomba aqui agora. A informação que o Tom Walkinshaw veio aqui a Williams denunciar que o Michael Schumacher, ele fez o melhor tempo dele exatamente quando havia bandeira amarela para o Ralf Schumacher. Se isso foi verdade, o Schumacher, que está sob suspensão, não poderia correr. Olha, eu tô falando que o dia vai ser longo. Hoje vai ser cumprido. 1 hora de treino, meu amigo. Conte aí umas 12 de encrenca pela frente. Então vamos deixar claro pro amigo em todo o Brasil o que que é. Quando surge a bandeira amarela, o piloto tem a sinalização da bandeira amarela, ele é obrigado a diminuir a velocidade por uma questão de segurança. O Villeneuve já tinha desobedecido isso, estava suspenso e sob observação por X corridas, repetiu o procedimento no treino do Japão, correu, mas correu porque a equipe recorreu, conquistou 2 pontos e os pontos não valeram. A própria equipe retirou o seu recurso, porque a tendência da FIA é não só confirmar, como agravar a pena. Ele estaria fora da disputa. E agora só isso que aconteceu. O Schumacher já estava sob observação, porque também estava no rolo anterior, também já tinha tido um problema de ultrapassagem com bandeira amarela no Grande Prêmio da Áustria, quando ele teve uma punição de stop and go, parar e vai, aquela de 10 segundos, e perdeu pontos importantes, acabou chegando em sexto. Essa ele pagou na própria corrida, mas essa depois ele pagou na corrida. No Japão, no lance que provocou o problema do Villeneuve, o Schumacher estava envolvido e aí que ele entrou sob subsídio. Então agora vem o Tom Walkinshaw, dono da Arrows, da equipe de Pedro Paulo Diniz, e já botou a boca no trombone. Olha, o dia vai ser longo. Ó, uma coisa é certa, que ele fez a volta no momento em que o Schumacher estava ali, tinha rodado, isso não tenha dúvida. Agora, que tem a bandeira amarela, a gente não sabe, porque não mostrou nenhum fiscal com a bandeira amarela naquele ponto. O Tom Walkinshaw pode ter essa informação de um comissário ali. Diga, o senhor. No momento que o Schumacher volta para a pista, é apenas uma consideração. O Schumacher tomou uma suspensão de uma corrida, já foi a primeira vez que ele teve essa infração. O Frentzen, por exemplo, que era a segunda vez, tomou uma infração de 5 corridas, que inclusive vai entrar no campeonato do ano que vem. Eu acredito que se o Schumacher, ainda que ele tenha passado a bandeira amarela, ele não perderia o direito de correr aqui. Ele simplesmente tomaria uma espécie de um segundo cartão amarelo, que aí passa a ser válido por 5 corridas. Eu acho que o caminho é mais esse. Villeneuve vem aí. Vamos ver se ele tira no braço, no carro e na pista essa diferença que não existe no cronômetro, mas que lhe dá a pole position provisória por ter conquistado primeiro a marca de 1 minuto 21 segundos e 72 milésimos. Amanhã, 4h30 da tarde, no Domingão do Faustão. Leandro e Leonardo, grande show para você, realizando o sonho de um fã. E lá vem o Villeneuve. 2 décimos abaixo, lá vem o Villeneuve, vai deixar encrenca pro Schumacher, mas Schumacher também está na pista, então você se segura aí. Olha, já passou 297,6. A melhor passagem dele era 296,7. Vem para baixar o tempo, Villeneuve. Ele tem que acertar, porque aí não pode ter o menor erro. Sendo no limite extremo. Olha só como ele usa a pista, como ele apoia na zebra, como ele traz de volta, faz um traçado limpo. Lá vai Villeneuve buscando a pole position. Exagerou, passou, foi demais. Foi com as 2 rodas na terra. Você vê que ele já passa acima do tempo e vai deixar chance para o Schumacher. Mas ele passou na terra sem tirar o pé, ainda pode até fazer uma volta melhor aí. Aí vem o Villeneuve contornando, entrando a reta, despejando potência, o tempo é de 1:21,072. Ele passa 1:21,390, foi exatamente ali aquele problema quando ele passou da zebra, botou a roda na terra. Então lá vem Schumacher. O Villeneuve já completou 8 voltas, hein? Ele está usando 4 voltas em cada jogo, vai pro box para depois para mais uma tentativa e já o Schumacher vem voando baixo aí, tentando tirar esse tempo ou melhorar o tempo para conquistar a pole position. Eles estão rigorosamente iguais.
no minuto, nos segundos e nos milésimos de segundo. Um empate inédito numa primeira fila, valendo uma pole position por dois postulantes ao título, os dois únicos, separados por um ponto na última corrida do ano. E o Schumacher vai à luta. Restando 17 minutos de treino. Diniz é o 12º, Barrichello é o 14º, Tarso Marques é o 20º. O Schumacher foi o último vencedor aqui nessa pista em 94, quando foi disputado exatamente o Grande Prêmio da Europa. O Villeneuve nunca correu aqui. Olha aí, já saiu o Coulter, que estava na frente do Schumacher. Tinha acabado de passar. Schumacher vinha lento, o Coulter tomou ali um susto, tirou, saiu da linha. Tinha acabado de passar. O Villeneuve nunca correu aqui, em 94 ele ainda não estava na Fórmula 1, mas treinou muito aqui, se preparando para estrear, já desde o ano passado, desde, aliás, final de 95, quando ele assinou o contrato com a Williams, ele passou a treinar para se preparar para a nova categoria, que era para ele uma novidade, e foi nessa pista aqui que ele se preparou. Nós temos mais 16 minutos e 30 segundos de treino pela frente. Schumacher veio também para o box. Não chegou a fazer uma volta rápida. Villeneuve e Schumacher tem 1:21.072 na pista, apenas o Berger, que é o 7º colocado. O Fisichella, que vem na 16ª posição. O Nakano, que é o 17º. Apenas esses carros na pista, e você vai vendo aí Gerhard Berger. Ele tem a 7ª posição com 1:21.656. Ele é o 7º colocado, mas está apenas a meio segundo da pole position de Villeneuve. Eu diria também de Schumacher, já que eles têm o mesmo tempo. Você viu o Jean Todt, o homem que armou toda a estratégia da Ferrari no Grande Prêmio do Japão. Vamos ver o que ele está preparando por aí. Olha o Berger, ó. Essa primeira parte, os carros conseguem. O difícil é sustentar o ritmo durante toda a volta, porque são 4.428 metros, 4 quilômetros, ponto 428 no circuito aqui de Jerez de la Frontera. E o Berger já balançou bem ali naquela saída de curva. Você vai vendo aí o Berger, mas de qualquer forma ele tem possibilidade de melhorar a sua posição. Ele é o 7º colocado, por enquanto ele é o 7º no grid, está abrindo a 4ª fila. Seu companheiro Jean Alesi fecha a 5ª fila, é o 10º colocado no grid. O melhor brasileiro é Pedro Paulo Diniz, 12º, Rubens Barrichello é 14º, Tarso Marques é 20º. Aí vem o Berger, restando 15 minutos de treino. Daqui a pouco devem voltar para a pista mais ou menos no mesmo momento, Villeneuve e Schumacher. Aí o Berger para travar o cronômetro, a sua nova marca, 1:22.370, bem acima do que ele mesmo já tinha, com 1:21.656. Aí o Berger, que não arrumou uma equipe à altura da sua carreira, de suas vitórias, do seu talento, abandona a Fórmula 1, vai deixar saudade, vai fazer muita falta, é um grande piloto e, além de tudo, como ser humano, muito querido por todos, muito alegre. O Berger, sem ter sido campeão do mundo, como era evidentemente o seu sonho, ele chegou a imaginar que poderia ser, porque andou em equipes fortes, andou na Benetton como agora, mas também numa primeira fase, conquistou suas primeiras vitórias, andou na McLaren com a Ayrton Senna, andou na Ferrari, deixou seu nome também lá na Ferrari, não conseguiu ser campeão do mundo, mas o Berger fecha uma brilhante carreira na Fórmula 1. É o Berger, Galvão, que você falou, o Berger alegre, brincalhão, né? Tantas histórias do Berger aqui na Fórmula 1. Quinta-feira ele já fez outra, né? Numa festa que deram para ele, ele pegou o passaporte do Alesi, fez picadinho do passaporte do Alesi, que tá danado aqui, como é que ele vai sair da Espanha. Aí você vai vendo o Mika Häkkinen. Mika Häkkinen que já passou abaixo na primeira parcial, mas tantos já passaram abaixo na primeira parcial. Vamos ver para frente, mas o Häkkinen está na briga, hein? A McLaren está na briga, não só da pole, mas na briga da corrida. Restando 13 minutos e 30 de treino. Mika Häkkinen é o 3º, David Coulter é o 4º. As duas McLaren formando na segunda fila, a primeira fila de Villeneuve e de Schumacher. Aí vem o Mika. 1 minuto com 422 milésimos, ele passa 44 milésimos atrás, mas deu uma erradinha ali. Deu uma travada no dianteiro direito. Vamos ver a diferença que isso pode fazer. Ele vinha 44 milésimos abaixo do tempo de Villeneuve, que também é o tempo de Schumacher. Aí o Mika aponta na pista, o tempo é bom, hein? Vem para cravar, vem para passar. 297 milésimos atrás, 1:21.369 é o seu melhor tempo. Aquela travadinha do dianteiro direito
no momento que tomava a segunda parcial, acabou complicando a vida do Mika Häkkinen. O Berger quer dizer que rasgou o passaporte do Irvine, que não sabe como vai embora. Do Irvine não, do Alesi. Do Alesi. Quando o Ayrton Senna, ele gosta de fazer isso com o companheiro. Quando o Ayrton Senna foi campeão do mundo, voltava pela Argentina, ele não rasgou o passaporte, mas tirou a fotografia e colocou uma fotografia não muito recomendável no passaporte do Ayrton. O Ayrton não viu. Quando mostrou pro homem da Polícia Federal da Argentina, o polícia quase caiu de costas, quase caiu para trás. O Berger é impossível. Vai fazer falta. Villeneuve é o primeiro, Schumacher é o segundo, Häkkinen é o terceiro, Coulthard é o quarto, Irvine é o quinto, Frentzen é o sexto, Berger é o sétimo, Panis é o oitavo, Hill é o nono, Alesi é o 10º, Magnussen é o 11º, Pedro Paulo Diniz é o 12º, Rubens Barrichello é o 15º, Tarso Marques na 20ª posição. Pedro Paulo Diniz tem o melhor tempo entre os brasileiros, ele que vive um fim de semana especial, comemorou ontem 50 grandes prêmios, neste final de semana comemora 50 grandes prêmios, e ontem assinou um contrato por 2 anos com a equipe Arrows, renovando em ótimas condições, claras e específicas de primeiro piloto da equipe, com vantagens em relação ao carro reserva na segunda parte da temporada, a preferência no desenvolvimento do carro nos treinos. Ele realmente confirma na assinatura a condição de primeiro piloto para a próxima temporada em relação ao Mika Salo, que vai ser o seu companheiro de equipe. Portanto, vive um bom fim de semana o Pedro Paulo Diniz. Villeneuve e Schumacher ainda na ponta com o mesmo tempo. Quem está na pista é Hans-Harald Frentzen. Vamos ver se ele vai lá dar uma mão para o companheiro. Por enquanto ele é o sexto. Está abrindo, fechando a terceira fila. Foi muito importante nessa negociação toda com a Arrows. Perdão, Reginaldo, veja só. No momento, a primeira fila tem Villeneuve e Schumacher. Villeneuve da Williams e Schumacher da Ferrari. Estão disputando o título. Os escudeiros, os companheiros que podem ajudar, Irvine e Frentzen, estão juntos na terceira fila. Irvine é o quinto e Frentzen é o sexto. Tem muita encrenca para amanhã. Eu dizia que hoje em dia a negociação de um contrato, qualquer equipe, é uma coisa muito complicada. Houve um contrato de equipes hoje que chegam a superar as 100 páginas. Então foi muito importante a participação, é claro, do José Carlos Brunor, que é o manager do Pedro Paulo Diniz, e do advogado Marcelo Huck. Eles estiveram o tempo todo, aliás, a semana toda em Londres, negociando com o Tom Walkinshaw. Foi feita a assinatura e foi então divulgado oficialmente ontem aqui. Só que uma hora antes de divulgar oficialmente, ainda teve uma nova cláusula lá, um aspecto levantado pelo Tom Walkinshaw, que é duro na queda, duro na negociação, e a coisa foi resolvida ali exatamente pela presença de um advogado especialista nesse tipo de contrato, que é o Marcelo Huck. Aí vem Frentzen contra o tempo de Villeneuve, contra o tempo de seu companheiro de equipe. Tudo que o Villeneuve quer é que o Frentzen pule lá para frente. Numa dessa até conquiste a pole, porque aí ficariam na primeira fila Frentzen e Villeneuve. Para o Villeneuve tanto faz. Desalojando o Schumacher da primeira fila. Então pode ser o grande momento do treino, hein? A 9 minutos do final. Olha o Frentzen, vem para fechar a volta. Vem atrás da pole. Olha o cronômetro. Lá vem o Frentzen. Não acredito. Eu disse que seria impossível. Não é possível. Que roteiro nenhum poderia prever isso. Não é possível. Olha só como o Schumacher balança ali o rosto debaixo do capacete. Villeneuve, 1:21.072. Schumacher, 1:21.072. Frentzen, 1:21.072. Os três, absolutamente inédito. Inacreditável. Mas teria sido melhor para o Villeneuve se o Frentzen tivesse sido carro atravessado na entrada, Katayama. Na reta dos boxes é o Katayama. Que se despede também, né, aliás. Também se despede. Mas teria sido melhor para o Villeneuve se o Frentzen tivesse sido 1 milésimo de segundo mais rápido. Ele faria 1:21.071, largaria na pole, com o Villeneuve na primeira fila ao lado dele, desalojando o Schumacher da primeira fila. Agora, Fórmula 1 tem aí 47 anos. Pode durar mais uns 1000, que não vai se repetir isso. 3 pilotos com o mesmo tempo no minuto, nos segundos e nos milésimos. 1 minuto, 21 segundos
e 72 milésimos. Não há nenhuma diferença. A diferença entre os três primeiros, 0.000. Villeneuve conquistou o primeiro, é o pole. Schumacher foi o segundo a marcar. Larga na primeira fila. Frentzen, o terceiro. Abre a segunda fila e Damon Hill faz um grande tempo, 1:21.130. E está na quarta posição, ao lado de Frentzen na segunda fila. O quinto é Hakkinen, o sexto é Coulthard. Atenção, que essa é a expressão do Schumacher no momento em que ele viu aquele tempo do Frentzen. Ele não acreditou. Sorriu ali debaixo do capacete o Schumacher. Galvão, e essa segunda fila beneficia o Villeneuve. São dois aliados do Villeneuve aí logo atrás, aí num sanduíche aí do Schumacher. É verdade, o Frentzen, companheiro do Villeneuve, e o Hill, velho e antigo, velho, eu diria assim, velho e bom desafeto do Schumacher. Restando 6 minutos e 30. Schumacher vem para a pista ainda, hein? E Villeneuve também vem. Impressionante esse tempo do Damon Hill, 1:21.130. Fica a 58 milésimos da pole position. Rubens Barrichello está na pista e Tarso Marques também. Amanhã, 4:30 da tarde, no Domingão do Faustão, meu amigo Fausto Silva vai agitar o seu domingo e vai receber Leandro e Leonardo. Um dos maiores sucessos, sem dúvida, na música brasileira. Leandro e Leonardo amanhã realizando o sonho de uma fã no Domingão do Faustão. Villeneuve, Schumacher e Frentzen, os três com o mesmo tempo. Essa imagem é para guardar, porque isso não acontece de novo. Não é assim, não. Aí você vai vendo o Johnny Herbert. Johnny Herbert tem o 13º tempo. Galvão, eu não sei se isso já aconteceu antes, mas eu não me lembro de 3 pilotos, seja qual for a posição, muito menos lá na frente, com o mesmo tempo. É quase um número para você pegar e jogar no bicho, né? Não, o roteiro não podia ser mais perfeito. Nem Bernie Eccleston, o todo-poderoso homem da Fórmula 1, podia imaginar isso. Numa decisão de campeonato desta forma. Restando 5 minutos para o final do treino e daqui a pouco, depois das emoções do treino da Fórmula 1, Xuxa e o Xuxa Park. Amanhã a corrida, não se esqueça, mais uma vez, 11 horas da manhã, horário brasileiro de verão, horário de Brasília. A partir das 9 no Esporte Espetacular, nós já estaremos falando aqui do circuito de Jerez de La Frontera, com tudo para você, opinião de pilotos, ex-pilotos, donos de equipe, quem será o campeão. Você vai ter o direito de dar a sua opinião telefonando, não por quem você está torcendo. Isto o Esporte Espetacular já realizou, deu até uma preferência para o Villeneuve. Mas você amanhã tem direito de telefonar participando, dizendo quem vai ser o campeão. Vamos ter todos os detalhes sobre Jerez e sua região no Sinal Verde, sobre as equipes, como elas estão se preparando para esta grande decisão. E às 11 horas a grande largada do Grande Prêmio da Europa, aqui em Jerez de La Frontera, na Espanha. Alesi tem a 10ª posição. É a última tentativa de Alesi. Ele faz 1:22.094, ele já tinha 1:22.011, não consegue melhorar seu tempo. Diga o Shoa. Apesar de todo o apoio da Ferrari, diria que temos a torcida maior realmente é da Ferrari, a Gazzetta dello Sport, o jornal mais importante italiano, fez essa mesma pesquisa. Quem você acha que vai ganhar? Basicamente na Itália, embora você pudesse entrar pela internet para responder. Deu 63,1 para o Villeneuve e 38,9 para o Schumacher. Impressionante. Temos aí 3 minutos e 30 de treino pela frente. Villeneuve não voltou. Schumacher também não voltou. Frentzen não pode mais, porque já estourou seu limite de 12 voltas. O show, essa é realmente uma informação muito curiosa, porque quando a gente contou para um jornalista amigo nosso, que não é da Gazzetta dello Sport, mas que é do Corriere della Sera, que a nossa pesquisa da Globo tinha dado favorável a Villeneuve, eles estranharam, exatamente por se tratar do Brasil, um país com tantos italianos. E agora na própria Itália, quer dizer, pelo menos originária da própria Itália, uma pesquisa dá favorável a Villeneuve. Vamos ver amanhã a opinião, a sua opinião. Você vai participar telefonando no Esporte Espetacular nas 2 horas que antecedem a largada do Grande Prêmio da Espanha. Mika Hakkinen e Coulthard estão na pista. Esse é mais significativo aí, hein?
do Coulter. São 112 milésimos, mais de um décimo. Vamos ver a sequência. Schumacher na pista, Galvão, última chance. Lá vai o Schumi, 2:30 para o final. E o Villeneuve deve partir também, porque ele só deu 8 voltas. Vai ficar pro finalzinho. Correria na frente do box da Williams. Lá vem Villeneuve. Schumacher e Villeneuve, os dois na pista. Restando 2 minutos de treino. Ainda tem o Coulter aí, correndo atrás da pole. Se mais um fizer 1:21.072, eu me levanto. O Coulter já perdeu a chance. Aí o Coulter. Daqui a pouco o Villeneuve e Schumacher. No instante final do treino, porque nós temos menos de 2 minutos para o final. Eles vão passar e vão ter uma chance. Você vê que o Coulter faz 1:21.920. Aí o Villeneuve na sua volta de saída dos boxes. O Schumacher está um pouco mais à frente. O Schumacher vai abrir a volta antes do Villeneuve. A TV espanhola tinha que, a essa altura, mostrar o Schumacher para depois mostrar o final da volta do Villeneuve. Se ela vier com o Villeneuve, não mostra o Schumacher. Rubens Barrichello está na pista. Ele é o 12º, ele melhorou. Fez 1:22.227. Barrichello é o 12º, Pedro Paulo Diniz é o 13º. Tarso Marques é o 20º. Pedro Paulo Diniz também está na pista. Rubinho vem logo ali atrás. Minuto final de treino. E a emoção maior fica para esse minuto final. Villeneuve e Schumacher na pista. O Schumacher já vem vindo, já vai abrir, abriu. Abriu a volta o Schumacher. Vamos com o Schumacher. Daqui a pouco vai abrir a volta o Villeneuve. Se a televisão não mostrar, eu lhe digo no momento exato em que o Villeneuve abrir sua volta. Aí vem Schumacher. Primeira parcial de Villeneuve também é dele, mas a parcial banda de Villeneuve. Villeneuve abriu. Villeneuve abriu a volta. 22.512. Lá vem Schumacher. Pé no fundo. Pisando forte. Passa 29 milésimos acima. Não é uma boa perspectiva para Schumacher. Mas ele esteve muito bem na segunda intermediária, quando ele conquistou o tempo de 1:21.072. O Villeneuve também vem rápido. 289. Passou mais rápido do que na sua volta, quando ele marcou o tempo de 1:21.072. Essa segunda parte é a melhor da Ferrari no circuito. Essa segunda intermediária. O treino já terminou, ou seja, as voltas estão valendo. Só mais essa para Schumacher e só mais essa para Villeneuve. Quem larga na pole? Quem sai na vantagem? Aí vem Schumacher. Por enquanto eles têm o mesmo tempo. Já ficou difícil. Já parece não ter condições de melhorar o tempo, a não ser que ele faça alguma mágica nesse finalzinho, mas aí foi onde ele perdeu o tempo. Aí vem Schumacher. 1:21.072, passa de 20, de 21, 1:21.481, para ele não deu. Villeneuve é o pole position do Grande Prêmio da Espanha. Mesmo que não consiga, Villeneuve é o pole position, porque Frentzen já está parado, Hill também, Hakkinen também, Coulter também. Apenas o Villeneuve para vir fechar 1:21.118, com o mesmo tempo os 3 primeiros. Promessa de emoções por quase 2 horas na decisão do título amanhã. Olha só se isso existe. Villeneuve, 1 minuto 21 segundos e 72 milésimos. Schumacher, o mesmo tempo. Frentzen, o mesmo tempo. O Hill, 58 milésimos atrás, é o quarto. Mika Hakkinen é o quinto. Coulter é o sexto. Irvine larga na 7ª posição. A princípio não pode ajudar tanto assim o Schumacher. Aí você vai ter a classificação geral. Rubens Barrichello, 12º tempo. Pedro Paulo Diniz, 13ª posição. Tarso Marques na 20ª posição. Você vê que o Schumacher sequer chega de volta aos boxes. Dá toda a pinta de uma pane seca ali. Fica parado ali o Schumacher. Então, amigo, prepare o seu coração, porque a corrida promete muito na decisão do título mundial. Nunca se chegou a uma decisão com equilíbrio tão grande, Reginaldo. 1 ponto de diferença de Schumacher, mas na vantagem do empate do Villeneuve. Quem chega na frente é campeão. Os dois largam na primeira fila e largam com o mesmo tempo, exatamente o mesmo tempo. Quase que antecipando o que a gente conta no sinal verde, mas deixando
deixando isso aí em suspense para vocês verem, nesta madrugada e amanhã no Esporte Espetacular, exatamente o roteiro, como se tivesse sido chamado o grande novelista para escrever um roteiro de um grande campeonato, numa grande final, os detalhes que ele ia colocar nessa história. Tipo assim, um personagem altivo, meio arrogante, um grande ganhador, já às vésperas de ser um tricampeão, um outro piloto tipo irreverente, de preferência de cabelos pintados, coisa vai por aí. E agora não poderia, para completar essa história, não poderia ser melhor essa coisa assim absolutamente inédita e que também não vai se repetir, e como disse o Galvão, até em 1000 anos de história da Fórmula 1, que Villeneuve, Schumacher, Frentzen, exatamente no mesmo tempo os três, e o que mais importante para nós, com Villeneuve e Schumacher na primeira fila, os dois decidindo o título. Quer dizer, uma corrida completa repleta de emoções, o Frentzen e o Hill na segunda fila, teoricamente dois aliados de Villeneuve, o Irvine não podendo estar na posição que a Ferrari certamente queria que ele tivesse, quer dizer, ele está só na quarta fila, isso desmonta um pouco a estratégia da Ferrari, se por acaso ela viesse a ser a mesma do Japão. É claro que não vai ser, então o Jean Todt tem aí uma tarde inteira para pensar e certamente uma noite inteira para não dormir e pensar nessa corrida. Então prepare aí o seu coração amanhã, a partir das 11 horas, horário brasileiro de verão, a largada do Grande Prêmio da Europa em Jerez de la Frontera, Espanha, decisão do título mundial com Villeneuve e Schumacher largando juntos na primeira fila. Mas a partir das 9 horas da manhã, nós já estaremos falando aqui no circuito de Jerez, dentro do Esporte Espetacular. Villeneuve é o pole position, Schumacher a seu lado na primeira fila, Frentzen é o terceiro, Damon Hill é o quarto, Mika Hakkinen é o quinto, Dave Coulter é o sexto, são os 6 primeiros, Barrichello 12º, Pedro Paulo Diniz 13º, Tarso Marques na 20ª posição. Você vai ficar agora com a alegria e o alto astral de Xuxa e o seu Xuxa Park. Amanhã todas as emoções da Fórmula 1 e a partir das 4:30 da tarde, Domingão do Faustão. Quem tem Globo tem tudo.